cotidiano em Portugal era sofrido para as pessoas humildes, mas nada se compara aos dramas vividos nas embarcações. Mas como dizia Camões, navegar era preciso, e chegar à Índia era o meio mais fácil de garantir riquezas. As embarcações mais utilizadas para viajar às Índias eram as naus. Elas eram mais utilizadas nesse trajeto por serem maiores, mais fortes e contarem com maior capacidade de carga. Mas durante essas viagens, ela ia super ocupada, contando com até 900 tripulantes. Havia, portanto, pouquíssimo espaço para as pessoas se movimentarem. A bordo, a maior parte do navio era ocupada pelo cabedal da coroa. Para descansar, os marujos se acomodavam nos porões, que eram compartilhados por turnos. No porão havia o catre, que era uma espécie de beliche, de madeira, dividido em 3 ou 4 pavimentos, que servia de cama para o pessoal. Como se vê, eles tinham pouco ou nenhuma privacidade. O ambiente também era muito salubre. Os porões eram abafados, quentes e úmidos. Na viagem de volta, quando o navio estava abarrotado de carga, os marinheiros ficavam amontoados. As crianças que serviam como aprendizes de marujo e que constituíam o grosso da tripulação, muitas vezes dormiam a céu aberto, ao relento, sofrendo com o sol escaldante, os ventos cortantes ou a chuva tórrida. O capitão da embarcação tinha direito a uma câmara só sua, com a varanda de 2 metros de comprimento na rabada da nau. O piloto e o mestre compartilhavam o mesmo camarote para poder vigiar a mazena, que era a vela do mastro de ré que garantia a estabilidade e permitia virar o navio para a direita ou para a esquerda. Devido ao aperto dos navios, o abastecimento e a alimentação durante as viagens marítimas sempre constituíam um problema. Na ida, a falta de alimentos em Portugal impedia que os navios levassem a quantidade de comida suficiente para toda a tripulação. No caso da carreira da Índia, trajeto feito para chegar ao Oriente, levava-se em média 1 ano de viagem, e as paradas de abastecimento eram limitadas. Por conta da fome, a viagem era uma constante luta pela sobrevivência, o que contribuía para a alta taxa de mortalidade a bordo. No caso da viagem destinada ao Brasil, a galera sofria menos, pois Salvador podia ser atingida em até 2 meses a partir de Lisboa, e o número de tripulantes era menor. A embarcação mais utilizada nesse trajeto era a caravela. Era uma embarcação menor, mais leve e mais rápida do que a nau. Os gêneros embarcados tinham sempre uma péssima qualidade, estavam frequentemente deteriorados antes mesmo de a viagem ser iniciada, ou terminavam apodrecendo logo no início do trajeto, por conta da umidade dos porões onde eram armazenados. Os alimentos mais levados geralmente eram a carne vermelha, peixe seco ou salgado, favas, lentilhas, cebola, vinagre, banha, azeite, azeitonas, farinha de trigo, laranjas. Essa daqui era muito importante e já vamos explicar. Biscoitos, açúcar, mel, uvas passas, ameixas, conservas, marmeladas, queijos e arroz eram os produtos mais embarcados nas viagens. O arroz era mais comum nas viagens de volta, pois é um produto de origem asiática que foi introduzido pelos portugueses no Brasil. Para a bebida, não podia faltar os barris de vinho e água, mas depois de algumas semanas, o vinho se transformava em vinagre e a água enchia de larvas. Para garantir alimentos frescos, alguns animais como galinhas, bois, porcos, carneiros e cabras eram embarcados. Sendo assim, esses animais contribuíam para a sujeira das embarcações. No início da viagem, cada tripulante recebia uma cota de açúcar, mel, uvas passas, ameixas, farinha e outras conservas do gênero. O que sobrava era guardado para o socorro dos doentes, mas no final acabava integrando o mercado negro ao longo da viagem. A falta de ventos era um terror. Fazia com que a comida ficasse mais escassa. Para tentar enganar a fome, as pessoas traziam consigo um estoque privado de comida, nunca suficiente para as reais necessidades da viagem. A dieta pobre de vitaminas explica doenças que se espalhavam nos navios. A principal era o escorbuto, chamado na época de mal das gengivas, provocado pela falta de vitamina C. Essa doença causava inchaço das gengivas e perda dos dentes, dilatações e dores nas pernas. O tempo para que os sintomas surgissem variava de pessoa para pessoa, conforme seu estado nutricional no momento do embarque. As laranjas, lembra que eu falei delas, eram transportadas para contornar o problema e só ficavam acessíveis para aqueles que podiam pagar no mercado negro, o que fazia das laranjas um produto altamente requisitado a bordo. A ausência de hábitos básicos de higiene piorava os estragos causados pelo alto grau de deteriorização dos víveres. Não se costumava, por exemplo, lavar as colheres, as tigelas e pratos usados. Além disso, esses utensílios eram compartilhados por um grande número de marujos e passageiros. O pior pesadelo dos marujos eram as calmarias. Sob o calor tórrido equatorial, quando a fome e a sede se apoderavam das mentes delirantes pela exaustão,
as pessoas comiam de tudo: solas de sapato, o papel das cartas ou o couro arrancado dos baús. A água era guardada em barris de madeira. O manuseio da água se dava em precárias condições de higiene. Assim, ela era logo contaminada por bactérias, causando graves doenças. Muitas embarcações perderam grande parte da tripulação devido à falta de água. A falta de água e privacidade impedia a higiene do corpo e as trocas de roupa, martirizando a tripulação. Essas condições precárias eram a verdadeira causa do ataque de parasitas, embora se acreditasse na época que o corpo humano criava piolhos pelo contato com a umidade no chão e por meio do suor. Em certos navios, o número de piolhos era tão grande que ocasionava vítimas. E detalhe, não havia instalações sanitárias a bordo. Os mais pobres faziam suas necessidades debruçados, no costado da nau, na borda do navio, voltados para o mar. Alguns chegavam até a cair quando buscavam alívio, desapareciam e nunca mais eram vistos. Aqueles que podiam valiam-se de penicos. Para tentar amenizar os odores, eles usavam um tipo de perfume barato, a água de flor. O perfume era distribuído em todos. Ervas aromáticas também eram queimadas como se fossem incensos. Raramente o navio chegava ao seu destino sem ter pelo menos metade dos embarcados doentes. Uma das doenças mais frequentes da tripulação era a disenteria. Na época, não havia cura. Ela acabava matando a vítima ao desidratar a pessoa. Várias outras doenças podiam assolar a tripulação, e muito pouco podia ser feito para recuperar os doentes.